Isso nunca vai acontecer comigo. Eu sou um cara racional, eu sou um cara da palavra. Eu nunca vou deixar esse negócio me pegar. Eu nunca vou permitir isso acontecer comigo. Coisa boa que Deus não dá ouvidos à nossa ignorância. Coisa boa que Deus não está nem aí porque você fala. Eu vou te pegar e deu. Eu vou te pegar e já era, cara. Sabe, o cara vem para o culto. Comigo isso nunca vai acontecer. Você pode ficar 1 ano, 2 aqui, cara. Nunca vai acontecer, não vai, não vou deixar. De repente, quando você menos espera, Deus te pega, cara. E quando Deus te pegar, se prepara, você vai ser o maior pagador de mico aqui no nosso meio, aleluia. Só vai dar você aqui correndo. Uma vez Moisés manifestou aqui no culto. Cadê o Moisés? Está lá. Cara, eu levei um susto porque eu achei que ele ia vir me atacar aqui no altar. Não, porque tem pessoas que endemoniam e saem correndo para atacar o pastor. E ele manifestou no banco e veio correndo, gritando, que deu uma volta na igreja. E a igreja parou e ficou olhando para o cara correndo. E quando eu vi que o cara estava tomado pelo Espírito, aí eu enlouqueci mais ainda com ele aqui em cima. A gente não está acostumado com essas coisas, sabe por quê? Porque a gente está acostumado a vir para o culto, sentar aqui, ouvir uma mensagenzinha para falar com a gente e ir para casa. A gente não está acostumado a vir para a igreja, ou melhor, ser a igreja reunida num lugar e deixar Deus fluir do jeito que Ele quer, a ponto de nos fazer, irmãos, experimentar coisas que vão deixar os outros. O que é isso? Quando alguém perguntar para você, irmão, o que tu está sentindo, e você souber explicar, não é Deus. Quando você consegue explicar o que está acontecendo, porque daí não é Deus que está fazendo, é você. É assim, ó. Eu começo falando uma língua estranha, depois eu corro, dou 3 passos para frente, 1 para a direita e mais 2 para trás. Esse é o movimento. Quando você começar a explicar o que Deus está fazendo, aí não é Deus, é você. Porque quando for Deus fazendo em você, querido, você só vai dizer assim: eu não sei, mas é gostoso, que coisa bem boa é essa. Eita glória! Aí a gente fica na igreja tendo um relacionamento superficial com Deus, sabe? A gente fica tendo um relacionamento superficial porque a gente tem medo de mergulhar. Primeira vez que eu entrei numa igreja, depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus e fui num culto, daí com vontade de assistir um culto, eu entrei, cara, e eu olhei aquelas cadeiras. Eu cheguei cedo, estava vazia a igreja, e eu olhei aquelas cadeiras branquinhas, a igreja toda branca, o altar. Quando eu entrei naquele ambiente, eu senti algo que eu não sabia explicar o que era. E eu disse assim: nossa, o que tem dentro desse lugar? O que move isso aqui? E eu sentei lá atrás, bem no corredor, a ponta. E eu não parava de olhar para o ambiente. E não tinha ninguém ali, irmão. Só estava nós e mais alguns obreiros. Tinha um pessoal do louvor ensaiando. Na época era o pastor Leandro que fazia o louvor lá, com aquele vozeirão dele. Mas havia algo no ambiente, aleluia. Havia algo diferente naquele ambiente. Algo que ia além da realidade. Escute isso, algo que vai além da realidade. Quando a gente vem para uma reunião como essa, a gente não vem para encontrar pessoas, a gente vem para encontrar o que está além da nossa realidade, é Ele. E é por isso que acontecem coisas fora da realidade. Não vai acontecer coisas dentro da realidade, irmãos, num ambiente onde a gente vai encontrar um Deus que não faz parte dessa realidade. Por isso que o culto, ele tem momentos que ele tem que sair da terra e entrar no céu, querido. Ou o céu tem que entrar aqui, aleluia. Porque o ambiente é esse. O ambiente é diferente. A gente não pode vir para o culto para dormir, a gente não pode vir para o culto para conversar, a gente não pode vir para o culto para ficar no estacionamento, a gente não pode vir para o culto, irmão, para ir no banheiro toda hora. Pombo, o que tem nesse banheiro? O que vocês acharam lá dentro? Se tiver dinheiro, até eu vou lá, pô. Nada é mais importante do que
o que está nesse ambiente é a glória do Senhor. Aleluia. Então vamos criar o nosso relacionamento com Ele, um relacionamento profundo, sem medo. Vocês lembram aquela canção que a gente canta aqui? Aquela canção: eu já vi a sarça arder, eu não tenho medo. Eu não tenho medo da glória, não. Tenho medo de ficar sem ela. Aleluia. Não tenho medo. Sei que existe um santo fogo, queima de novo. Tem um fogo santo aqui nesse ambiente, querido. E Ele quer queimar a nossa vida, de dentro para fora, fazer incendiar em nós aquilo que Deus está querendo gerar. Vamos para a palavra. Um relacionamento gerado para a eternidade. Aleluia. Esse é o tema da nossa mensagem. Um relacionamento gerado para a eternidade. Não andamos com Deus por uma vida, mas para a eternidade. Nós não temos com Deus, escute isso, um relacionamento por um período. Nós não nos relacionamos com Deus por um tempo. O nosso relacionamento com Deus é eterno. Amém? Deus é eterno. Então Deus quer criar conosco um relacionamento para a eternidade, não é por um tempo. Mas pega a tua Bíblia aí, vamos ler um texto antes da gente começar. Gênesis capítulo 5. Aleluia. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Fiquei bonito assim, pastora? Eu estava me arrumando para vir para cá e ela: bota essa camisa para dentro da calça, mano. Aí eu botei. Bota essa jaqueta. Eu botei. Você viram como é que eu cheguei na igreja? Aí na hora do louvor, antes de eu subir, eu dei um tempo, olhei para ela, ela estava com o olho fechado. E eu puxei a camisa para fora da calça, tirei o casaco e vim. Estou livre. Está para a gente correr hoje aqui, amém? Eu vou voar aqui hoje, irmão. Vou voar aqui nesse lugar hoje, aleluia. Gênesis capítulo 5, versículo 18, diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Aleluia. Bom, para começar, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui ainda é normal? Quem ainda é um ser humano normal, em sã consciência? Quem ainda não perdeu o seu sentido? Quem ainda não perdeu o senso, né, de noção das coisas? Porque para acreditar num negócio desse, querido, que uma pessoa viveu 962 anos, você não pode ser normal. Você não pode ser normal, você vai ter que ser crente para fazer isso. É por isso que Paulo falou que para o mundo as coisas de Deus são loucura, mas para a gente não, é poder. Então acreditar num negócio desse
Para quem é normal fica difícil. Agora, para quem é cristão, para quem tem fé no coração, para quem crê na palavra, para quem sabe que realmente aqui está a verdade de Deus para a nossa vida, mesmo que isso me faça ser insano e ser louco da cabeça, vale a pena acreditar. Mas antes que alguém diga assim para mim: pastor, olha, as histórias da Bíblia são boas, mas algumas coisas não dá para acreditar. Claro que não. É claro que não dá para acreditar. Se você quiser acreditar com a razão, você nunca vai conseguir. Você vai ter que acreditar pela fé, aleluia. Já vai ter que ser pela fé para acreditar que um homem viveu 962 anos. Com 62 anos já tem gente com carcaça de 80, pô. Agora imagina o cara com 962. Aí, pastor, então como é que era? Vou saber eu não estava lá, cara. Não sei como é que era. Mas eu sei que depois do dilúvio, o tempo do ser humano foi abreviado. Mas antes disso, era assim. Os homens viviam muitos anos na terra. Jared gerou a Enoque, e ele viveu 962 anos na terra. E Enoque gerou o homem que viveu mais tempo na terra, Matusalém, 969 anos. Era viver, hein? Agora deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Quem é que está casado e é bem casado aí? Eu vou perguntar de novo, porque a Bíblia diz que mentirosos não entram no céu. Recém aqui, a Angel leu aqui: os mentirosos não vão entrar no céu. Quem é casado aqui? Agora só fica com a mão levantada quem é bem casado. Agora só levanta a mão quem tem mais de 25 anos de casamento. 1, 2, 2 pessoas, 2 casais, 3 lá no fundo. É fácil? Hã? Não, né? Agora imagina 962 anos casado. Você entendeu porque Deus abreviou o nosso tempo? Ele viu que não era bom como ficasse muito tempo junto. Cara, tem casal que casou faz 1 ano, já estão se matando, cara. Você imagina 960 anos junto. O que não vai acontecer? Tem cara que está casado 7 anos, já tem 10 filhos, cara. Ô Léo, quanto tempo está casado com a Jaque? Hã? Tu tá de sacanagem, que eu vou enxergar aí no fundo com um olho, cara. 7 anos, e quantos filhos você já tem? 12? Já dá para fazer uma santa ceia. Agora imagina esse neguinho, 962 anos na terra, com essa nega velha, cara. Ai, meu Deus. Não é pecado, viu, irmão? Não é pecado. Agora, eu vou dizer, não ia ter espaço para mais ninguém. Irmãos, mas tirando as brincadeiras, nós temos que olhar para as coisas de Deus e olhar com os olhos de fé, porque senão a gente não consegue acreditar. Mas eu quero falar sobre Enoque aqui essa noite. Eu quero falar sobre Enoque. Enoque, a Bíblia diz que ele viveu 365 anos na terra, e a Bíblia diz que durante 300 anos ele andou com Deus. Durante 300 anos, Enoque andou com Deus. E andar com Deus é uma escolha, escute isso. Andar com Deus é uma escolha. Mas se você escolher andar com Ele, entenda, não é por um período, é para uma eternidade. Andar com Deus é uma escolha. Enoque escolheu andar com Deus num período em que a humanidade era tão ruim quanto a geração de hoje. Escute, e não foi em vão que depois de 2 gerações Deus destruiu a terra. Enoque escolheu andar com Deus num período que
A humanidade era tão ruim quanto esta geração de hoje. Se você se escandaliza com tanta coisa que você vê, você tem que tentar imaginar o que era aquela geração. Homens perversos, corruptos, homens que tiravam a vida uns dos outros, homens que não tinham compaixão no coração. As gerações de Caim contaminaram a terra, mas ainda assim existiam homens que queriam andar com Deus. Então andar com Deus é uma escolha. Agora, se você escolheu andar com Ele, entenda isso. Não é por um ano, 5, 10, 20 anos eu fui crente, pastor. Agora eu estou fora. Não, você não está fora da igreja, você está fora da presença dEle, é diferente. A gente tem mania de dizer que não está mais indo na igreja, mas Deus está aqui comigo. Tem gente que fala, não precisa ir na igreja. Não, você não precisa ir na igreja, porque você tem que ser a igreja, é diferente. Eu já falei aqui aquele dia, aqui não é a igreja, aqui é o lugar que a igreja se reúne, é diferente. A igreja é eu e você. Aqui é um prédio. Nesse prédio a igreja se reúne. E a gente, como igreja, vai desfrutar da presença de Deus, e o que desfrutamos aqui é o que vamos levar para fora. Então, quando você escolhe andar com Deus, querido, você não constrói um relacionamento por um tempo. Deus, Ele é eterno, e o que Deus quer construir são relacionamentos eternos. Deus quer encontrar na terra homens e mulheres, escute isso, homens e mulheres que tenham disposição, que queiram firmar com Ele este relacionamento. Deus procura sobre a terra homens e mulheres que queiram firmar esse relacionamento com Ele. Você nunca vai ser forçado a um relacionamento, nunca. Quem força a intimidade, você sabe, é estuprador. Quem força uma intimidade é porque está violentando o direito de outro. E Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai violentar o teu direito de escolha. Agora, depois que você escolher Ele, entenda, a única escolha que você tem é andar com Ele. Mas Deus procura sobre a terra homens e mulheres que tenham essa disposição de querer firmar um relacionamento com Ele, para andar com Ele. Mas não é andar com Ele por um tempo, é andar com Ele para além das coisas da realidade dessa terra. Interessante, Enoque andava com Ele, e de repente, depois de 300 anos andando com Deus, a Bíblia diz, já não era mais. Onde estava Enoque? A Bíblia diz que Deus o tomou para si, porque Enoque escolheu se relacionar com Deus, querido, além da realidade da terra. Além da realidade da terra. A gente acha que, escuta, você não é crente, você não é evangélico, você é filho de Deus para viver a eternidade com Ele. Posso ouvir um amém pelo menos? Me ajuda aí, crente. Você é filho dele para viver a eternidade com Ele. Essa é a diferença. Nós não vivemos uma religião, nós vivemos uma mudança completa sobre quem somos e o que seremos e para onde iremos. Essa é a diferença. Deus está procurando sobre a terra, escute, grave isso no seu coração, homens e mulheres que tenham disposição de querer um relacionamento com Ele, que vá além da realidade da terra. O que significa isso, pastor? Significa que Deus não quer que você venha para cá, querido, para buscar coisas terrenas. Jesus disse, parem de acumular tesouros na terra e comecem a acumular tesouros nos céus. Parem de querer se relacionar com Ele para adquirir coisas, e comecem a se envolver com Ele, para que vocês possam estar com Ele, aleluia. Essa é a diferença.
Deus quer homens e mulheres que escolheram andar com Ele, mas não para se beneficiar do que Ele pode fazer. Deus não quer homens e mulheres que queiram andar com Ele para se beneficiar do que Ele pode fazer, e sim porque escolheram ser dele e viver para Ele. Essa é a diferença. Israel ia para a guerra, pega a arca do Senhor e traz a vitória certa. Deus estava lá, a presença dele. No começo, Israel entendia porque Deus estava ali, porque a honra e a glória era para ele. Mas de repente, Israel já começou a achar que Deus era só o seu instrumento, aonde eles levavam, aonde eles manuseavam, aonde eles diziam como seria e Deus tinha que fazer. Eles começaram a andar com Deus para se beneficiar do que Deus fazia, não era mais para ter relacionamento com Ele. Chegou um dia que Deus falou assim: chega, eu não sou instrumento, ninguém vai me usar. Já está escrito isso, pastor? Isso não está na Bíblia. Não está, eu estou viajando aqui, porque imagina, quando a Bíblia diz que a glória se foi, é porque Deus se retirou, querido. Deus se retirou por quê? Porque Ele percebeu: estão me usando, eles estão me usando. É o que muitas igrejas, é o que muitos cristãos, é o que muitos evangélicos fazem com Ele. A gente usa Ele, porque Deus não tem limites. Ele pode fazer coisas, querido, que a gente não consegue imaginar. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Ontem eu ainda falei aqui. Eu gosto muito da história daqueles 3 homens da fornalha. Sabe por quê que eu gosto da história daqueles homens da fornalha? Não é só porque eles não se renderam a Faraó, não é só porque eles não adoraram os deuses do Faraó, é porque eles falaram uma coisa muito linda, que expressam 2 coisas que a gente precisa aprender como igreja: o poder de Deus, que é supremo, incomparável, e a soberania de Deus. O que eles falaram quando o Faraó perguntou: é verdade que vocês não estão se prostrando, não estão adorando, e vocês não estão se curvando diante dos nossos deuses? E eles responderam assim: nós não temos que te dar explicação nenhuma. Vocês vão para a fornalha então. Escuta aqui, Faraó, ainda que a gente vá para a fornalha, o nosso Deus é poderoso para nos tirar de lá, aleluia. Mas se Ele não tirar, nós continuaremos reverenciando só Ele, aleluia. Sabe o que significa isso? Você reconhece que Ele tem poder para fazer, mas se Ele não fizer, não importa, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano, aleluia. Não é porque Deus não fez a minha vontade que agora Deus não tem poder. Ele é soberano. Eu acho lindo aquela passagem, porque eles não se curvaram. Vocês vão para a fornalha, não tem problema, a gente vai para a fornalha, porque a gente sabe que se Deus quiser, Ele tem poder para nos livrar. Mas também se Ele não quiser, não precisa livrar, a gente vai continuar servindo Ele, porque a gente escolheu andar com Ele, para Ele, aleluia. Tem gente que só quer Deus porque quer usufruir do que Ele pode fazer. Então você está andando, querido, no caminho errado. Escute, você vai dar o pulo do gato no lugar errado. Não funciona assim com Deus. Você pode, eu já falei isso aí aqui um dia, você pode até tentar usurpar as coisas que Deus tem para dar, mas você nunca vai desfrutar elas. Nunca vai desfrutar elas. Agora, quem escolhe andar com Ele, para viver para Ele, para ser dele, pode ter certeza, querido, você vai desfrutar de coisas que você nem imagina. Você vai desfrutar de coisas que não é por um tempo, é para a eternidade, aleluia. A gente não está acostumado com isso, porque a gente está acostumado a um evangelho deste século que prega que a gente vai na igreja para receber um milagre. E daí, quando o milagre não vem, o que você faz? Eu vou num outro culto de outra igreja. E aí isso não acontece, o que você faz? Daí eu pego um avião e vou lá nos Estados Unidos, onde tem um pastor ungido lá, que Deus usa ele para curar. E você vai rodar o mundo inteiro atrás de um milagre, e você nunca vai reconhecer a soberania de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, aleluia. Posso ouvir um amém pelo menos? Me ajuda aí, crente. Para isso vamos precisar ser homens de Deus, querido.
numa terra contra Deus. Para andar com Ele, você vai ter que ser um homem de Deus, numa terra contra Deus. Eu estava em casa hoje, e para não quebrar o computador, eu preferi não assistir. Um menino homossexual na sala de aula, sentado no colo do namorado. Quem é que viu esse vídeo? E acho que a professora chamou a atenção, né, do aluno. E aí a gazela manifestou: então eu não posso namorar em sala de aula. Mas que camaçada de pau. Sabe quem é que está errado nessa história? A professora, cara. Ela está errada. Sabe por quê? Porque nós estamos numa terra que se corrompeu. Princípios e valores não valem mais. Não valem mais. E se o aluno ainda atacar um processo na professora, ela ainda vai ter que pagar uma indenização para o cara, porque ele se sentiu ofendido. Mas no meu tempo, se a menina sentasse no colo do menino na sala de aula, os dois iam para a direção e o suspenso. Agora você imagina, dois amiguinhos, coisa linda. Ontem eu falei aqui que Deus vai levantar na terra e vai inserir em profetas, em homens de Deus, propósitos, e serão homens que não terão medo de bater de frente com o que está errado. Eu não sou pastor de ficar em cima do muro, não, irmão. Eu não sou político. Eu não sou pastor que tem medo de falar sobre aquilo que eu acho que é errado. Eu não sou a favor do homossexualismo e acabou o assunto. Para mim, homem é homem, mulher é mulher e deu. Passou disso aí a coisa maligna. Não sou a favor do aborto, não sou. Me posiciono sempre e vou me posicionar. Porque homens de Deus não podem ter medo de ter posições. Profetas de Deus, eles têm que conhecer princípios e valores, e eles têm que se posicionar. A gente não está aqui para agradar ninguém. A gente vai ter que ir contra o sistema, vai ter que ir contra a sociedade. Elias, eu falei ontem, Elias foi um profeta que Deus levantou no meio da nação para ir contra tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas aí você escolhe, você vai ser que tipo de crente? Aquele que não quer comprar briga com ninguém. Cara, eu não quero me dar, eu quero me dar com todo mundo, pastor. Eu quero ser amigo das gazelas também, pastor. É o único jeito, pastor, de ganhar elas para Jesus. Irmão, não estou dizendo para você brigar, estou dizendo para você se posicionar. Se posicionar é nunca deixar de falar a verdade. Porque eu vou dizer uma coisa, talvez você pense: pastor, não é bem assim, a gente tem que amar as pessoas. Amar as pessoas não é deixar de se posicionar falando a verdade, porque talvez a verdade seja a única oportunidade que a pessoa tem, mesmo que ela não goste de mudar de vida. Querido, eu já ouvi tanta coisa que eu não gostava, tanta coisa que eu não gostei, mas foram essas coisas que começaram a me fazer refletir. Eu estou errado, cara. Eu tenho que mudar, não adianta. Então escute, para andar com Deus, nós vamos ter que ser homens de Deus numa terra contra Deus. A terra está contra Deus, sabe por quê? Porque a terra está corrompida. Princípios e valores foram por água abaixo. Desde quando, irmão? 50 anos atrás. Aqui, quem é que tem mais de 50 anos aí? Nossa, vocês estão no culto errado. Vocês tinham que vir no culto sexta-feira à tarde, hein, irmão? Isso aqui é culto de jovem, irmão. Só tem gente nova. Tá, eu não vou ir há tanto tempo atrás, eu vou ir há 30 anos atrás aí. Irmãos, desde quando o aluno ia levantar a voz para um professor em sala de aula? Porque no meu tempo já não era assim. E eu não sou tão antigo, igual as irmãs que levantaram a mão aí, pô. Aonde isso? Aonde que a gente ia questionar a decisão de um professor dentro de sala de aula? Não. Sabe, princípios e valores precisam ser resgatados. E eles só vão ser resgatados quando homens de Deus, que escolheram andar com Deus, homens e mulheres que escolheram andar com Deus, querido, se posicionar numa terra
que é totalmente contra Deus. Na prática, querido, o que seria andar com Deus e o que fazer para manter um relacionamento para a eternidade? Escute, precisamos mais do que um culto de domingo. Isso aqui me incomoda. Não é a tosse, é isso aqui. O que fazer para andar com Ele, pastor? O que fazer para ter um relacionamento para a eternidade? Primeiro, precisamos mais do que um culto de domingo. Porque tem que vir em todos os cultos. Não estou falando de quantidade de cultos, estou falando que precisamos muito mais do que só isso aqui. Eu não sei se você acredita nisso. Eu acredito. Existe algo superior, cara. Existe algo que é sobrenatural, é fora da nossa realidade. Eu não sei se é porque a gente já trabalhou com libertação, e na libertação a gente vê tanta coisa sobrenatural acontecendo, que vai fortalecendo mais ainda a nossa fé sobre o que Deus é capaz de fazer e como realmente Deus existe. Uma vez nós ministramos uma libertação com uma mulher aqui, depois de 8 horas orando pela mulher, de repente do nada a mulher com o demônio no corpo para aqui de frente para o altar, olha para cá e cai de joelhos, e eu pensando que era eu, né? Joelho aí, demônio. É que nem quando, né, o irmão mais novo vai brigar na rua e tá ali, vai tomar um pau, e de repente chega o irmão mais velho por trás, e aí o pessoal começa a ir para trás e você começa a ficar grandão. Deus estava aqui, cara, naquela noite. Tinha gente aqui comigo, eles viram o que aconteceu. A gente estava tomando uma surra tão grande para mandar aqueles capeta embora, 8 horas orando pelaquela mulher, meu Deus do céu. Eu estava até a fim de mandar a mulher embora para ver se ela largava o demônio. Já não era mais ela, não era o demônio que prendia ela estava presa no capeta. Quase que eu falei: solta ele agora, mulher, deixa o demônio embora, porque eu nunca vi tanto demônio numa pessoa, cara. E são 14 anos ministrando libertação, cara. A libertação mais longa que eu já tinha feito foi 5 horas, agora 8. E o dia clareando, e a mulher não era liberta. Chegou uma hora que eu baixei a cabeça e disse assim: Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E aí o Espírito Santo disse: então tá, agora tu aprendeu que não é tu que faz, então escuta agora. E a gente estava aqui, todo mundo apavorado, ninguém acreditava. Quando saiu o demônio, e a gente, meu Deus, agora está liberta, pastor. E eu disse: eu acho que tá, daqui a pouco. E aí tinha uns irmãos, corriam de um lado para o outro, fingindo que iam pegar uma cadeira, mas eles corriam com medo. E de repente a gente estava parado aqui, ó. E eu falei: Deus, faz alguma coisa por nós. Olha, eu achei que eu sabia o que era libertação, mas agora eu reconheço, eu não sou nada, eu não sou ninguém, me ajuda, Pai. Ai, por favor, Senhor, livra-nos do mal, por favor. De repente o demônio parou, começou a andar para trás e olhar para o altar, e eu: o que esse cara está olhando, meu? E ele cai de joelhos, e antes ele vem até o altar, cai de joelhos aqui diante do altar, e se prostra. E acontece algo sobrenatural aqui. Eu não sei você, querido, mas eu acredito em algo que está além disso aqui. Existe uma força que é além disso aqui, cara. Existe algo que quando você dobra o seu joelho ali na sua cama, aquele arrepio que você sente, escuta, não é demônio nenhum, cara. É Deus ali do teu lado, é o Espírito Santo ali com você, é Jesus ali sentado com você, aleluia. Mas não dá para viver uma fé se nós não acreditamos nessas coisas. É algo que é sobrenatural. Escuta, Enoque andou com Deus 300 anos, cara. Lá no livro de Judas, no capítulo 1, diz que Enoque teve uma visão sobre a vinda de Jesus. Enoque andou com Deus e depois Deus o tomou para ele. Você acha que isso é o quê? Que isso é natural? Isso é sobrenatural. Existe algo que vai além do que nós estamos imaginando como ser humano, querido. Existe um Deus, existe algo que é surreal aos nossos olhos, aleluia. Escuta, olha só que loucura isso. Moisés subiu no monte,
A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Se ele comeu ou não comeu, não sei, mas ele ficou lá. Ele estava lá fazendo o quê, cara? Conversando com quem? Com as paredes? Claro que não. Ele falava com Deus, Deus falava com ele, aleluia. Moisés estava lá, e quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto do cara brilhava, Deus estava nele, Deus estava nele. Existe algo muito superior ao que você possa imaginar. Existe algo que vai além disso aqui. Por isso que eu digo, andar com Deus não é vir aqui no culto. Andar com Deus é experimentar dele, é viver ele na gente, aleluia. Paulo, escuta isso. Paulo foi ao terceiro céu, irmão. Você vai dizer assim, pastor, ele falou que um homem foi. Paulo está falando dele mesmo. Paulo diz que foi ao terceiro céu, querido. Sabe o que é isso? Ele disse, não sei se no corpo, fora do corpo, sei lá, estava no terceiro céu. Um homem no terceiro céu. Sabe o que é o terceiro céu? É a casa de Deus. É isso que eu quero fazer você entender essa noite. Andar com Deus, amado, não é vir num culto. É começar a permitir Deus trazer para nós experiências que vão nos tirar dessa realidade, para nos levar para um outro nível com Ele, aleluia. É disso que eu estou falando. Isso é cristianismo, isso é evangelho, isso é se relacionar com Deus. Existia um homem na Bíblia chamado Estevão. Cara, você acha que alguém escolhe morrer apedrejado por quê? Porque ele é louco? Não, porque ele tinha experiência, ele sabia por quem ele ia morrer. A Bíblia diz que Estevão não negou a sua fé, foi levado e foi apedrejado, e antes de fechar seus olhos, olhou para o céu, e a Bíblia diz que ele viu a glória do Senhor, aleluia. Você acha que alguém escolhe morrer apedrejado porque é louco? Não, porque ele tinha certeza por que ele ia morrer, para onde ele iria depois da morte. Há algo superior a isso que nós estamos acostumados. E sabe o que é mais interessante nisso tudo, cara? Que isso não está escondido, não. O mais interessante disso tudo é que isso não está oculto a nós. Isso está à nossa disposição. Quando a gente lê algumas coisas na Bíblia, a gente parece que fica meio sem acreditar em algumas histórias. A gente lê aquilo ali e fica pensando, mas será que é verdade? Será que aconteceu? Não, mas de repente esse camarada aqui, ele é um escolhido para isso. Escute. Tudo isso está acessível a nós. Tudo isso está acessível a nós. O mais interessante é isso. Você não vai provar essas coisas quem não quer. Eu não estou dizendo que você vai para o terceiro céu. Eu não estou dizendo que você vai morrer apedrejado. Eu não estou dizendo. Cada um terá uma experiência com Ele. Agora o que a gente precisa voltar como igreja é entender isso. Andar com Deus é sair da realidade e entrar numa outra dimensão. Não dá para a gente continuar sendo religioso. Sabe o que acontece com o religioso, querido? Ele para de andar com Deus e acha que é Deus que tem que andar com ele. Quando os sacerdotes, os escribas e os fariseus condenaram Jesus à morte, não é porque Jesus incomodava politicamente, porque Jesus era um revolucionário, porque Jesus estava trazendo uma nova doutrina. É porque eles começaram a perceber que se eles realmente reconhecessem que aquele era o Messias, a primeira coisa que eles iriam perder era a religião. E aí já não seria mais por causa da religião. A religião é assim, parece que não é a gente que anda com ele, é ele que anda com a gente. A religião mata a gente. Quando você entende isso, você começa a andar com Ele. Mas olha só, não se trata de sacrifício nem de penitência, querido. Deus não está chamando ninguém para fazer isso. Tem gente que fala, mas não é fácil, pastor. Como é duro. É uma penitência para seguir Jesus. Não.
Não é sacrifício nem penitência. Agora anota o que eu vou falar aí. Mas o que Deus quer é fazer você deixar algumas coisas suas para você começar a entrar em algumas coisas dele. É isso que Deus quer. Não é sacrifício, querido, não é penitência. Deus só quer que você pare, comece a deixar algumas coisas suas para você começar a entrar em algumas coisas dele. Essa é a diferença. Deus só quer que você deixe algumas coisas que estão barrando você, para você começar a entrar naquilo que ele quer fazer em você. Mas esse tipo de cristianismo, sabe, ele está um pouco apagado. A gente precisa trazer de volta isso. A gente precisa trazer isso para a igreja de volta. A gente tem que deixar de ser religioso e começar a andar com ele. A gente tem que parar de ser crente, de ir na igreja. Não, nós temos que ser cristãos e ser a igreja dele, aleluia. E aí você vai ver, cara, que experiência você vai ter. Sabe, Moisés, aquele dia que você saiu correndo aqui na igreja, eu fiquei com inveja de você. Eu fiquei com inveja, eu fiquei pensando assim, puxa vida, por que Deus não me pega desse jeito aí, pô? Quando a gente quer andar com Ele, Ele começa a nos dar umas experiências que vão deixar os outros assim, ó. Sabe, Paulo não disse assim, eu fui ao terceiro céu. Ele, para não se expor muito, conheci um homem que foi, mas era ele. Ele esteve lá, cara. E a Bíblia diz que no corpo, fora do corpo, não sei, ele esteve lá. Essa expressão terceiro céu é só para simbolizar as divisões que haviam no templo. Porque o terceiro significa o lugar de habitação. O templo era dividido em 3 partes. A terceira parte era o Santo dos Santos, o lugar de habitação. Então a expressão usada por Paulo é mais ou menos isso, para que eles entendessem que Paulo esteve no lugar onde Deus estava. Você acha que Deus não pode te levar nesses lugares? Mas para isso a gente vai ter que começar a andar com Ele. Para isso a gente vai ter que começar, querido, talvez a deixar algumas coisas nossas para entrar em algumas coisas dele. Essa é a diferença. Sabe, quando o cara me procura e fala assim, pastor, peguei um emprego e infelizmente agora não vou mais poder participar do culto. Cara, você não é, escuta, você não vai deixar de participar do culto. Você não vai deixar de participar do culto. Você só vai começar a deixar algumas coisas dele para começar a viver algumas coisas suas. Essa é a diferença. E alguns dizem que não é importante estar na igreja. Ah, é. Sabe por que é importante? Porque é aqui, quando a igreja está reunida, é que a manifestação da glória é derramada sobre nós. E nós levamos para nossa casa aquilo que Deus tem manifestado em nós aqui. Está na hora da gente começar a andar com Ele, querido. Aleluia. Quem anda com Deus já era. Diga para quem está do seu lado, quem anda com Deus já era. Tem gente que ficou com medo de falar, porque ele ficou com medo do que o outro quer falar para ele. Quem anda com Deus já era, cara. Escuta isso. Andar com Deus é ter o caráter de Deus. Andar com Deus é ter o caráter dele transferido para o meu caráter. Andar com Deus é ter os olhos de Deus transferidos para os meus olhos. Andar com Deus é ter os sentimentos de Deus dentro de mim. Andar com Deus, querido, é saber que já não sou eu quem vivo, mas é Ele quem vive em mim. Quem escolhe andar com Deus já era. Enoque andava com Deus e já não era mais.
Cadê Enoque? Não sei, Deus tomou ele. Cadê o Márcio? Não sei. Cadê a Dulce? Não sei. Cadê o Bruno? Não sei. Cadê ele? Ele eu não sei, eu sei que Deus está ali. Quando você olha para quem Deus já tomou, você não vê mais a pessoa, você vê Deus nela, aleluia. Então quem quer andar com Deus já era, não é mais você, é Ele andando em você. A expressão daquilo que Ele faz em você, não é mais você. Porque é impossível alguém que diz que anda com Deus e não consegue expressar amor. Se você anda com Ele, aquilo que está nele está em você, amém? Se você anda com Ele, aquilo que Ele é o que se manifesta em nós, amém? O caráter dele é o caráter que manifesta no nosso. Essa é a diferença. Então, Enoque andava com Deus e já não era mais. Se você escolheu andar com Ele, já era. Escute, olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aleluia. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então o que eu expresso? O que eu expresso? Quando a gente fala, querido, andar com Ele, você já era, eu estou falando de forma literal mesmo, eu não estou falando de forma figurada, estou falando de forma literal, já era. Você que era acostumado a xingar todo mundo, pode parar com isso. Começa a tratar teu coração. Você que era acostumado a passar perna nos outros, pode parar com isso. Agora você vai ser passado para trás. É assim que funciona. Agora você não vai mais começar a ganhar, você vai começar a perder coisas. É assim que funciona. Você que era acostumado a ser malandro, agora você não é mais malandro, não. Agora você virou o bobo da corte. É assim que funciona, pastor. Mas para isso, um pouquinho, ninguém vai pisar nos meus calos. Não, ninguém pisa no meu tornozelo. Não é no teu tornozelo que as pessoas querem pisar, não. Elas querem bater no teu rosto. E depois que elas baterem numa face, pode começar a oferecer a outra, aleluia. É assim que funciona. E quando elas vierem até você, não chame elas de inimigo, chame elas de amigo. Foi isso que ele fez. Aí você pode dizer que está andando com ele. Senão você é só um religioso. Odeio, não suporto, não quero ver na minha vida. Ficou sabendo que fulano deu um golpe no Beltrano? Você não está andando com ele, não. Porque andar com ele, meu irmão, é matar quem somos, para que Ele viva em nós, e a gente seja o que Ele é, o reflexo daquilo que Ele é. Essa é a diferença. É por isso que tem gente que tem medo de se entregar para Jesus. Sabe por quê? Não é porque ele tem que começar a ir no culto, tem que começar agora a dar dinheiro na igreja. Não. Sabe por quê? Porque ele tem medo de que agora ele tem que começar a ser a imagem dele. E às vezes parece que quando a gente é a imagem dele, a gente é bobo dos outros. O cara me passou a perna, pastor, eu vou lá na casa dele, vou tirar satisfação com isso aí agora. Eu vou resolver esse negócio agora. Vai resolver agora mesmo. Vai para o teu quarto e vai orar, cara. Vai lá. Fecha a porta do teu quarto, chora aos pés dele. Deus, olha o que está acontecendo, Pai. É assim. Já não é mais a gente agora, é Ele. A gente nunca viu Jesus indo tirar satisfação de nada, nem com ninguém. Quando ele estava agoniado, quando ele se sentia angustiado, ele ia orar. É uma palavra que a gente não conhece mais, a gente só pede para os outros: ora por mim. Vocês oram por mim aí? Pastor, pede para orar por mim. Vai orar você por você, irmão. Jesus não pediu para ninguém orar por ele. Jesus convidou pessoas para orar com ele. É diferente. Chegou lá, estavam os dorminhocos, parceiro de oração de Jesus, dormindo. E ele voltou, e aí, nem uma hora puderam orar comigo, pomba. Escute isso. Agora já não sou mais eu quem vivo,
mas Ele vive em mim, e a vida que eu levo é a vida no Filho de Deus. Você está entendendo isso? Amém? Vamos lá, já estou terminando. Andar com Ele, querido, não é ter o direito de escolher, mas o dever de obedecer. Essa parte é um pouco, ela dói um pouco, machuca. Essa parte de andar com Ele é meio dolorosa mesmo. Não podemos escolher o que obedecer. Imagina você escolher o que obedece, então você não está obedecendo. Imagina você poder escolher o que você vai obedecer. Então você não tem deveres, você só tem direitos. Não podemos escolher o que obedecer, simplesmente obedecemos. Andar com Ele é ir no caminho contrário da lógica da vontade humana. Andar com Ele, você não vai escolher o que você vai obedecer. Não, você simplesmente segue Ele. Simplesmente você vai. Agora entenda o que eu estou dizendo. Ninguém aqui é obrigado a obedecer. Ninguém é obrigado a obedecer. Jesus nunca vai querer que as pessoas obedeçam a Deus por ameaça, medo. Eu vou obedecer, senão eu vou para o inferno. Eu vou obedecer, eu vou para o culto, eu vou virar crente antes que alguma coisa de ruim aconteça com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai. Não, não. Deus não quer que você se relacione com Ele por medo. Todo relacionamento que é gerado no medo, ele não termina bem. Por isso que Jesus disse assim, João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Está aqui. Você quer saber se o cara anda com Deus? Está aqui. Jesus disse, se vocês me amam, se não me amam, fica tranquilo, querido, não precisa fazer. Não faça por medo. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. E o Espírito desperta em nós o amor, a paixão. Eu não estou aqui porque eu tenho medo de Deus, eu estou aqui porque eu sou apaixonado. Não estou aqui porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou aqui porque sou apaixonado. Estou aqui porque eu amo esse negócio. Eu amo isso tudo, eu amo Ele, eu amo o que faço para Ele, eu amo o que Ele faz em mim. Essa é a diferença. Se não fosse assim, eu não tinha deixado algumas coisas minhas para começar a viver as coisas dele. E talvez seja isso que a gente não tenha força de deixar algumas coisas nossas para começar a entrar em algumas coisas dele. Então não é por medo, não é por força. Não se sinta pressionado, não se sinta em momento algum pressionado. Deus nunca vai pressionar você. Deus vai estar toda hora aqui, ó. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, aleluia. Se você me convidar, vou na tua casa. Se você não convidar, não vou. E se eu bater na porta e você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu pego e vou para casa. Eu nunca vou invadir a sua casa. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai olhar para você e vai dizer, agora já era, eu vou te pegar assim, vou te fazer um adorador do jeito que eu quero. Deus pode tudo, mas não rompe princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ainda que Ele crie situações para nos fazer entender o que Ele quer, diferente. Ainda que Ele crie situações para a gente poder despertar, eu preciso dEle. Foi assim quando eu perdi a visão. Aí eu perdi a visão, fui correndo para os braços do papai. Aí eu lembrei que existia um Deus, que era o único que podia me socorrer. Agora escute, se quer andar com Ele, anda por amor, não por medo, amém? Quem anda segue, não é seguido. Quem anda segue, não é seguido. Não é Deus quem vai nos seguir, não é Deus quem vai trilhar os nossos caminhos, é nós que andamos com Ele. Escute isso, Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus, não era Deus que andava com Enoque. O pessoal pode subir aqui já. Era Enoque que andava com Ele. Não era Deus que andava com ele. Ah, pastor, mas o que isso muda? Muda que quem anda segue. Quer andar comigo? Quero, então vem.
Você vem comigo, não é eu que vou com você. Deus, quando você escolhe andar com Ele, escute isso, você segue Ele e segue o caminho dEle. Ele trilha um caminho e a gente só segue. Essa é a diferença. Quando a gente escolhe andar com Ele, andamos com Ele para trilhar o caminho que Ele estabeleceu. Essa é a diferença. Tem gente que está chamando Deus para seguir Ele. Deus, vem cá, anda comigo, vamos lá em tal lugar. Escuta, não é você que leva Deus em algum lugar, é Deus que te direciona para um lugar, aleluia. Para a gente estar aqui nesse prédio hoje, escute, eu tive que perder algumas coisas, eu tive que entender algumas coisas, e tive que ter muita convicção do que Deus estava querendo fazer naquele dia, naquele tempo, melhor dizendo, para a gente poder estar aqui hoje vivendo isso. Só que escute, não fui eu que trouxe Deus para cá, foi Deus que trouxe a gente para cá. É diferente, aleluia. Eu lembro que no dia que nós resolvemos alugar esse prédio, no dia que a gente decidiu vir para cá, não foi para dizer, Deus, vamos com a gente. Não. A gente não orou dizendo assim, Deus, por favor, vai com a gente. Deus disse assim, agora vocês vão sair daí e vocês vão para lá. Só me segue. Quem segue Ele, querido, nunca vai errar o caminho. Posso ouvir um amém com vontade? Sabe por que tem um monte de gente errando o caminho? Porque está trilhando o seu próprio caminho. Escute, Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus está falando isso para o povo de Israel. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, aleluia. Tem gente errando o caminho porque está trilhando o seu caminho. Quando a gente começar a trilhar o caminho dele, a gente vai começar a acertar. Quando a gente começar a andar dentro daquilo que Ele quer fazer, não aquilo que eu quero, a gente vai começar a acertar. Como é duro para o ser humano trilhar o seu caminho e sempre quando ele para olhar aonde ele não chegou em lugar algum. Ele percebe que na realidade ele não conseguiu andar para frente, ele andou em círculos. Israel estava mais ou menos assim, andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos. Até quando a gente vai trilhar um caminho que não nos leva a lugar algum? O caminho que Ele trilhou para a gente andar, querido, é um caminho que nos levará a um lugar. Mas não é um lugar de um tempo, é um lugar de eternidade. É um lugar que não se acaba mais. E quando você menos esperar, você já não era mais. Quando você menos esperar, cadê? Onde ele está? Para onde foi? Só quem anda com ele sabe para onde vai, aleluia. Fica de pé comigo. Ah, Deus.